Olá, bom dia, meu nome é Karina e hoje estou aqui para falar do Ministério de Mulheres. Bem, terminamos o primeiro ciclo com vídeos incríveis feitos pelas nossas irmãs com temas maravilhosos. E a partir da semana que vem, iremos começar o segundo ciclo, um pouco diferente. Serão reuniões ao vivo pela plataforma Google Meet. Bom, a primeira reunião será na terça-feira, dia 8, às 19 horas. Em breve iremos passar o convite e é só você clicar no link do Google Meet e você já estará na reunião. Mas olha, vocês mulheres que ainda não têm o Google Meet, vocês precisam baixar, seja no celular ou no computador. Se tiverem alguma dúvida, peçam ajuda, com certeza terá alguém para ajudar vocês. Olha, mulheres, conto com a presença de todas. Convidem suas irmãs, suas primas, amigas, quem vocês quiserem, porque os temas serão para todas as gerações. Espero vocês lá. Até terça-feira, dia 8, às 19 horas. Tchau, tchau. Beijo. Bom dia, meus irmãos. Eu me chamo Luana e eu queria hoje dar um bem-vindo a você que está assistindo o nosso culto. Nós somos a Igreja de Cristo Internacional e eu tô super grata pela internet por conseguir estar me mantendo conectada com vocês. Eu tô aqui em São Paulo, na cidade da minha família, mas mesmo assim eu tô conseguindo conversar com vocês e enviar meus abraços virtuais. Hoje eu vou compartilhar minha escritura preferida. Ela fica em Isaías 42, no versículo 6. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo, uma luz para os gentios. Essa escritura me encoraja muito em saber que Deus, Ele me chamou e mais do que isso, Ele está me sustentando, Ele está me dando forças para conseguir seguir o meu chamado. Da mesma forma que eu escuto Deus me chamando todos os dias, Ele pode estar chamando hoje você para assistir esse culto. Eu vou fazer uma pequena oração e depois a gente vai continuar com o nosso culto. Deus Pai, meu Senhor, queria tanto te agradecer pelo privilégio que é nós termos a internet, nos mantermos conectados. Isso é tão especial, Deus. É tão especial saber que o Senhor nos chama, que o Senhor nos dá força, que o Senhor cuida de nós. Eu te agradeço e eu te louvo muito por isso, Deus. Eu espero que nesse culto que nós temos preparado com tanto cuidado, com tanto amor, que as pessoas sintam o teu chamado, se sintam cuidadas e se sintam zeladas por você. Em nome de Cristo que eu lhe oro grata. Amém. Muito obrigada, meus irmãos, e fiquem com o resto do nosso culto. Um beijão! Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, ó Senhor, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Restaura a alegria da tua salvação e renova em mim o espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim
espírito reto. Não me lances fora da tua presença, ó Senhor, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Restaura a alegria da tua salvação e renova em mim o espírito reto. E renova em mim o espírito reto. E renova em mim o espírito reto. Igreja, Bom dia, gostaríamos de convidá-los a uma oração. Pai, bom dia. Queremos agradecê-lo, Pai, por mais um domingo, por mais um culto. Agradecê-lo, Pai, porque mesmo com esses 6 meses, né, de pandemia, continuamos conectados em espírito, né, e também através da tecnologia, né, os cultos online, os bate-papos online. É muito bom, Pai. Alegra muito o meu coração ver, Pai, os ministérios vibrantes, atuantes, novos ministérios também surgindo, Pai. Quero muito pedir, Deus, que o Senhor continue abençoando, Pai, que o Senhor continue, Pai, dando sabedoria às nossas lideranças, Deus, as lideranças dos ministérios, aos nossos diáconos, Deus, que quero muito agradecer pela vida deles, Deus, que, enfim, tem feito um trabalho espetacular, Pai. É um momento difícil, delicado, e eles têm sido sensíveis, né, para estar ouvindo o Teu Espírito, Deus, para estar direcionando a igreja, Deus. Quero pedir, Deus, que o Senhor continue, Pai, nos protegendo, nos guardando. Sabemos, Deus, que ninguém está saindo ileso, né, desse período. Todos estamos exaustos, Pai, mas para alguns a pandemia foi um pouco mais difícil, Deus. Alguns perderam seus parentes, Deus. Tem pessoas que ainda estão doentes. Quero muito pedir, Deus, que o Senhor esteja consolando os corações, Pai. Que o Senhor, Teu Santo Espírito, Deus, esteja levando cura, Pai, aos que precisam. Quero pedir também, Deus, tem tantas pessoas, né, precisando de atendimento médico e não conseguem, tanto relacionado ao Covid, Deus, quanto em relação a outras doenças, Deus. A nossa saúde é precária, Deus, no nosso país. Quero muito pedir que o Senhor esteja cuidando disso, Pai, esteja fornecendo, Deus, os cuidados necessários. Amém. Quero pedir, Deus, que o Senhor continue, Pai, nos dando sabedoria em casa, Pai, para a gente estar protegendo, né, os nossos e também as pessoas em geral, que possamos ser prudentes, Deus, em tudo que fizermos, que possamos ter sabedoria mesmo, Deus, para decidir nas nossas decisões em geral, Deus. Amém. Por favor, Pai. Peço que o Senhor fique com o nosso culto, Deus, que o Senhor fique com a oração do Fábio, em nome de Cristo, que oramos muito gratos. Amém. Amém. Pai eterno, Pai amado, nós te louvamos, Senhor Deus, porque sabemos que em meio a todas essas crises, Pai, o Senhor está conosco, o Senhor nos sustenta pela sua forte mão, Senhor. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor nunca nos abandona. Sim. Podemos ser perseguidos, mas nunca somos derrotados, nunca somos destruídos, Senhor Deus. Graças ao seu grande amor, ao seu santo amor, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai amado, porque pelos irmãos que o Senhor nos deu, Senhor Deus, pela sua igreja, Senhor Deus, que o Senhor, por favor, esteja nos abençoando na nossa união, Senhor Deus,
Enfim, Pai amado, por favor, Senhor, eu quero orar pelo pessoal que está trabalhando, Senhor Deus, no enfrentamento dessa pandemia, Senhor Deus, que o Senhor, por favor, esteja abençoando eles, protegendo eles e seus familiares, Senhor Deus. Não só o pessoal da área da saúde em si, mas todo o pessoal do apoio, motorista, limpeza, cozinha, segurança. Enfim, Pai amado, por favor, Senhor Deus, oro, Pai amado, que o Senhor, por favor, esteja com os nossos governantes, Senhor Deus, dando a eles sabedoria e discernimento para tomar as melhores decisões para o nosso povo, Senhor Deus, por favor, Pai. Pai amado, somos muito gratos a Ti, Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é altíssimo, Senhor Deus, e podemos confiar no Senhor em qualquer circunstância, Pai amado. Muito obrigado, Senhor Deus, fica com o nosso culto, fica com esse domingo, com a semana também, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como é bom vivermos unidos como irmãos. Como é bom ser parte da família de Deus. Como é bom vivermos unidos como irmãos. Como é bom ser parte da família de Deus. Libertados, estamos firmes no propósito, avançando na batalha com gratidão, porque fomos libertados, estamos firmes no propósito, avançando na batalha com gratidão. Como é bom vivermos unidos como irmãos. Como é bom ser parte da família de Deus. Como é bom vivermos unidos como irmãos. Como é bom ser parte da família de Deus. Vivam em paz, paz, tenham um só pensamento, para que o amor de nosso Deus esteja com vocês. Vivam em paz, paz, tenham um só pensamento, para que o amor de nosso Deus esteja com vocês. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a que o mundo dá, mas minha paz. Paz de quem está na guerra contra o mal. Paz de quem perdoa o inimigo mortal. Paz de quem não renuncia ao amor aos seus. Paz de quem completa o que promete a Deus. Vivam em paz, paz, tenham um só pensamento, para que o amor de nosso Deus esteja com vocês. Vivam em paz, paz, tenham um só pensamento, para que o amor de nosso Deus esteja com vocês. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a que o mundo dá, mas minha paz. Paz de quem está na guerra contra o mal. Paz de quem perdoa o inimigo mortal. Paz de quem não renuncia o amor aos seus.
paz de quem completa o que promete a Deus. Vivam em paz, paz, tenham um só pensamento. Vivam em paz, paz, tenham um só pensamento. Vivam em paz, paz. A medicina moderna experimentou avanços extraordinários no tratamento de doenças que há muitos séculos afligem a humanidade. Lepra, peste bubônica, tuberculose, varíola, AIDS. Atualmente, mais de uma centena de vacinas contra a Covid-19 estão sendo testadas e algumas delas já em humanos. Mas e quanto aos males que afligem o coração? Solidão, ira, culpa, depressão, mágoa, medo, ansiedade, complexo de inferioridade. A espera pela cura. Em setembro, uma nova série de aulas da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro. Bom dia, igreja, bom dia, amigos que estão nos visitando, talvez pela primeira vez. É uma alegria, um prazer para mim estar aqui de novo, poder estar entrando na sua casa e levando a palavra de Deus para nós essa manhã. Sem dúvida, eu quero agradecer, como sempre tenho feito, a todos que participaram desse culto, de alguma maneira, orando, nos encorajando com a palavra, louvando a Deus. Muito obrigado pela servidão de todos vocês e muito obrigado por aqueles que não aparecem aí, mas que eu sei que trabalham arduamente para fazer essas edições desses vídeos, para prepará-los e apresentá-los para nós, para você, com a excelência e da melhor maneira possível. Nós já somos mais de 800 pessoas inscritas no canal do YouTube da igreja e isso é muito especial, né? Como eu já falei uma vez, uma igreja de um pouco mais de 200 pessoas, é motivo de muito orgulho ver mais de 800 pessoas se inscrevendo no nosso canal. Acho que é sinal de que alguma coisa boa de fato a gente está fazendo, né? Então, muito obrigado a todos os irmãos e irmãs que têm trabalhado na edição e na preparação desses materiais. Irmãos, muita saudade, né? 5 meses já sem nosso culto presencial. Eu não sei como você está fazendo para aliviar essa saudade. Eu e minha esposa e minha família, a gente tem se encontrado toda semana com a nossa igreja em casa. Tem sido muito especial a gente poder passar 1h30, 2 horas juntos pela videochamada, né? Falando da nossa vida, falando da nossa semana, falando das nossas necessidades, pedindo oração, compartilhando também das nossas vitórias. E também, além dos nossos encontros às sextas-feiras, os maridos e as esposas, né, os homens e as mulheres, têm também encontros toda semana. Eu tenho encontrado com os irmãos da minha igreja, toda quarta-feira a gente ora juntos, de manhã cedo, conversa também sobre a nossa vida, sobre as coisas que estão acontecendo. As meninas também conversam todo sábado de manhã, elas têm um tempo de oração, um café da manhã juntas, e também os amigos, né, os parceiros que a gente tem de relacionamento, a gente fala quinzenalmente. Enfim, a gente está encontrando nessas alternativas e na tecnologia uma forma de matar a saudade dos nossos irmãos e também, como foi falado, né, nessa quarta-feira vai ser o nosso tempo de jejum e oração como igreja por toda essa situação que o mundo, o nosso país e a nossa cidade tem passado de pandemia e essa espera, né, pela cura, pela vacina, toda essa situação econômica que a gente está enfrentando. A gente vai colocar isso diante de Deus como igreja. Na verdade, temos feito isso, né, uma vez por mês, às quartas-feiras,
E vai ser então essa semana, quarta-feira agora, como foi avisado. Eu quero encorajar você a participar, porque também é uma oportunidade de matar a saudade, né? Um do outro, mesmo que virtualmente. Uma coisa também que tem me encorajado muito, que eu não quero deixar de falar, é ver irmãos e irmãs se levantando para servir o outro na igreja, né? Eu não sei se você sabe, mas mês passado a gente começou um trabalho com os jovens profissionais da igreja, então aqueles irmãos ou irmãs que estão, talvez, que saíram da faculdade, estão entrando no mercado de trabalho, ou outros irmãos que são jovens, né, e estão entrando, ou começando agora a trabalhar. Esses irmãos se reuniram, se juntaram e começaram um grupo, uma videochamada, e eles vão, enfim, esse ministério começou na nossa igreja, e é tão gratificante ver pessoas se levantando para incentivar a comunhão na igreja, né? Também há 2 semanas atrás, os pré-jovens, né, alguns casais da igreja, pais, também se levantaram e começaram a fazer videochamadas para as crianças da igreja de 11 até 13 anos, todos os domingos, com um tema, com a Bíblia, com brincadeiras. E meus filhos, eu tenho 3 meninos, trigêmeos com 13 anos, e eles têm participado desses tempos. Então é muito bom. Se você tem um filho de 11 a 13 anos, coloca aí no chat, aí no bate-papo, para que alguém possa te falar com quem você tem que falar para que seu filho possa participar dessas devocionais também aos domingos. Mas enfim, é muito encorajador ver, não sei se você viu, mas o culto de domingo passado sobre solidariedade, ver os projetos do Hope e os irmãos e as irmãs que têm se levantado para servir o outro. Isso é tão especial, esse voluntariado. Eu não sei se vocês perceberam na última série sobre a armadura de Deus, vários irmãos pregando. Isso é tão encorajador ver a nossa igreja tendo tantas pessoas com o coração, com a capacidade, com o desejo de compartilhar a palavra de Deus aos domingos, nos cultos. Enfim, então há muita coisa que tem trazido encorajamento e alegria ao meu coração, mesmo nesses tempos desafiantes, né, e de distanciamento que a gente tem enfrentado. E hoje eu quero introduzir uma nova série de aulas, como foi dito aí na chamada antes da pregação, com o tema A Espera pela Cura. E hoje eu quero falar sobre se você quer ser curado. Esse é o título da pregação hoje, e eu queria começar, na verdade, fazer uma oração e estudarmos a Bíblia juntos, convidar você para estudar a Bíblia comigo. Vamos orar juntos. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela oportunidade que temos de te louvar, de juntos entrarmos na tua presença, e agora, Pai, pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra. Eu oro que a tua palavra fale ao nosso coração profundamente, nos inspire e nos chame, Pai, a decisões em nossas vidas que vão nos levar para mais perto do Senhor. Tudo isso, Pai, eu oro agradecido. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. A espera pela cura. Você quer ser curado? A saúde da alma é parte da provisão espiritual de Deus para todos os seus filhos. Deus não quer que eu apenas supere as lembranças amargas do meu passado, mas Ele quer que eu conserve a minha vitória no presente e que eu não sofra novas derrotas no futuro. Há uma passagem na Bíblia, em 3 de João, capítulo 1, onde a gente lê isso aqui, ó. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, o bem-estar da alma, a saúde da alma,
é um desejo de Deus e dos homens de Deus para os filhos de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de promover a cura interior. Ela nos desnuda, ela nos ajuda a conhecer a Deus e a nós mesmos, porque ela fala que ela é viva e eficaz. Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A Bíblia toca as nossas feridas e depois ela fecha essas feridas com bálsamo do céu. A palavra de Deus tem um poder terapêutico, tem um poder libertador, tem um poder transformador. A Bíblia fala em Isaías 40, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. A Bíblia tem o poder de abrandar nossas dores nos momentos mais difíceis da vida. A Bíblia tem a capacidade de cicatrizar as feridas há muito tempo abertas e de mudar a forma como nós encaramos a vida, o mundo e a nós mesmos. A Bíblia tem o poder de curar a nossa alma. E hoje eu quero ler uma história onde a gente vai descobrir o poder da palavra de Deus na vida de alguém. Eu queria convidar você a ler João capítulo 5, versículo 1. Se você puder pegar a sua Bíblia aí, nós vamos ler juntos. João capítulo 5, versículo 1 até o versículo 9. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Amém. O cenário desse milagre foi Betesda, um tanque, segundo o evangelista João, ao lado do mercado de ovelhas, perto do portão da Porta das Ovelhas. Neemias vai falar dessa porta em Neemias capítulo 3. Por meio do qual, por essa porta, provavelmente era por onde entrava o gado, que era consumido pelo povo de Jerusalém. Em hebraico, Betesda significa casa de misericórdia. Provavelmente nesse tanque era o tanque onde eram lavadas as ovelhas que serviriam de sacrifícios para os judeus no templo de Jerusalém. A história fala que Herodes, o Grande, um rei judeu, ele construiu ao redor desse tanque 5 varandas com capacidade para acomodar uma multidão, um grande número de pessoas, e que essa construção ela era adjacente ao templo de Jerusalém. Nos dias de Jesus, como nos nossos dias, haviam muitas enfermidades, muitas pessoas doentes, e lá as doenças invadiam o local destinado ao gado.
as doenças invadiam o local destinado onde as ovelhas eram lavadas. Esse lugar tornou-se um hospital, vamos dizer assim. Um lugar onde os doentes se uniam em multidão, ansiando por uma cura. E não há nenhum registro que essa cena, como descrevemos, como o evangelista descreve aqui, de ver uma multidão de pessoas doentes, paralíticos, cegos, mancos, no meio de bois, no meio de ovelhas, e no meio de uma multidão, que essa cena causasse qualquer constrangimento ou críticas da opinião pública. Eu acho algo bem semelhante com algumas circunstâncias que a gente vive na nossa cidade hoje. Algumas cenas tão chocantes que a gente vê nos hospitais públicos, que a gente vê nas praças, que a gente vê nas comunidades, que já não nos chocam mais, porque já são habituais aos nossos olhos. Sabe, é possível que nós nunca tivéssemos ouvido falar de Betesda se um visitante ilustre não tivesse ido lá. Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava andando lá, por entre essas 5 varandas em volta do tanque de água. Mas ali era o lugar onde a gente esperava encontrar Jesus, porque qual o lugar que a gente encontra os médicos? O médico vai aonde estão os doentes. Então era muito provável realmente que Jesus estivesse andando por aquele lugar, porque ali havia serviço para a mão de Jesus. Ali havia espaço para restauração, para cura que viria com a palavra de Deus. E essa visita de Jesus é a glória de Betesda. O fato de Jesus ter ido lá fez de Betesda um nome que ficou acima de qualquer fonte no mundo inteiro. Sabe, amigos, Jesus tem andado entre nós hoje com a mesma disposição daquela época de curar. Jesus tem andado entre nós hoje com o mesmo poder daquela época para nos salvar da mesma forma que ele fez quando ele vivia nesse mundo. Eu quero convidar você agora para a gente examinar os personagens dessa história. Primeiro vamos falar sobre o doente, o paciente. Vamos entrar nesse tanque e andar por essas varandas. Vamos andar entre os paralíticos, os cegos, todo tipo de doentes. Não vamos fechar os olhos. Vamos nos imaginar nesse lugar. Vamos deixar que essa cena tão chocante e tão lastimável possa ser transportada para a nossa mente agora. E a gente vê a decadência do homem, né? O quanto a distância de Deus, o quanto o pecado original lá de Adão, o que isso trouxe, as consequências que isso trouxe para a humanidade. Não é diferente se a gente andar pelos hospitais hoje do Rio. A gente vai ver cenas muito parecidas com essas daqui que nós vimos descritas nessa passagem. Por que todos estão ali? Por que aquele lugar está cheio de doentes? Porque às vezes as águas borbulhavam com a capacidade para curar. Se acreditava que um anjo descia, tocava na água e quem mergulhasse ali era curado. E essa história, ela atraía multidões de doentes para aquele lugar. Tão logo a agitação da água era vista, provavelmente essa massa de doentes pulava numa só vez dentro do tanque. E quem não conseguia pular, talvez era empurrado por outros para pular. Entretanto, o resultado era mínimo, porque só era curado aquele que entrava na água primeiro. Os outros colhiam decepções. Então, curas eram miraculosas, eram presenciadas.
de vez em quando, mas doença e sofrimento eram vistos todos os dias naquele lugar. Em troca da pobre oportunidade de conseguir a cura, doentes ficavam ali nos arcos de Betesda anos e anos. O paralítico da história que nós lemos, sem dúvida ele não ficou ali 38 anos, mas eu acredito que boa parte dos seus 38 anos foi esperando na beira daquele tanque, animado pela esperança de que algum dia ele viesse a ser o primeiro a entrar na água. Mas no sábado mencionado no texto que lemos, o anjo não viera aquele homem, mas alguém muito maior e melhor do que o anjo visitou ele. Jesus Cristo, o Senhor dos anjos, estava presente. Sabe, esse doente, esse paralítico, ele tinha consciência da enfermidade dele. Ele era paralítico, ele sentia isso, ele reconhecia isso. Ele estava consciente da necessidade de ajuda vinda do céu. E a sua espera à beira do tanque demonstrava essa consciência dele. Eu acredito que alguns que me ouvem hoje aqui não têm essa consciência. Estão espiritualmente doentes, diria até mortos em seus pecados, mas não reconhecem isso, ou nem mesmo enxergam isso. Outros que me escutam hoje creem na Bíblia, desejam um relacionamento com Deus, desejam salvação, mas não avançam mais do que sentir a doença, desejar ser curado, reconhecer que essa cura vem de Deus, mas param aí. E parar aí, à beira do tanque, não é um bom lugar para se ficar, não é uma boa condição para se estar. O paralítico, querendo ser curado, ele aguardava à beira do tanque, esperando algum sinal, alguma maravilha, esperava o toque do anjo nas águas. E esse é o pensamento de muitos que sentem os seus pecados e desejam a salvação deles. Esperam à beira do tanque, aguardam por algo grandioso, por experimentar emoções estranhas, por experimentar impressões notáveis, esperam talvez por uma visão, por ouvir uma voz sobrenatural, para acreditar em Deus, para se entregar a Deus. Mas será que isso é certo? Quando a Bíblia nos manda acreditar em Jesus, que direito que eu tenho de esperar algo miraculoso como uma alternativa para eu me aproximar de Deus? Ficar aguardando por experiências notáveis, ficar aguardando por impressões sobrenaturais para buscar a Deus é tão vazio quanto como a multidão que permanecia ali em Betesda aguardando o anjo mexer na água, enquanto aquele que podia curá-lo e salvá-los estava lá em pé, andando no meio deles, mas sendo negligenciado e desprezado. Não lhe ofereciam nenhum pedido e não buscavam nele a misericórdia através das suas mãos. O método de esperar para ver se alguma coisa vai acontecer não é a maneira que Deus mandou os seus servos pregarem a mensagem. A mensagem do Evangelho não é mandar que pessoas esperem até que venha algo grandioso. A mensagem do Evangelho não é mandar que pessoas orem e leiam a Bíblia até se sentirem melhor. A mensagem do Evangelho não é aguardem os sentimentos, aguardem as impressões, aguardem as maravilhas. Essa não é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é olhe para Cristo e seja salvo. Esse é o Evangelho de Deus. O Evangelho dos homens é espera à beira do tanque. Qual é o Evangelho que você acredita? Sabe, a Bíblia fala que Deus não tem dito esperem.
E Isaías 55, versículo 6, o profeta fala: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clame por ele enquanto está perto. Em Hebreus capítulo 3, versículo 7 a 8, o autor fala: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto. Jesus fala em Mateus 11, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Jesus não diz nada a respeito de esperar, mas muita coisa a respeito de ir até ele. Entre os que ficaram esperando em Betesda, poucos chegaram a ser curados. O que descia no tanque primeiro era curado, mas os demais que desciam do tanque na mesma situação que subiam. Quantos de vocês que me ouvem hoje talvez estejam aguardando por anos uma resposta de Deus, um sinal de Deus? Muitos desses morrem nos seus pecados, esperando por isso. A maioria espera e morre. Que direito você tem, meu amigo, minha amiga, de esperar mais 30 anos? Será que você vai estar diferente do que você é agora? Não é provável que aos 60 anos de idade você esteja tão distante de Deus como você está agora? Será que não está na hora de você experimentar algo melhor do que esperar a agitação das águas? Será que não está na hora de você se tocar que Jesus está disposto a te curar e a te salvar agora mesmo? Sabe, eu não culpo o paralítico por aguardar, porque Jesus não estava ali antes. Foi acertado a esse homem se agarrar na oportunidade de cura que ele tinha. Mas é muito triste perceber que Jesus estava ali, que ele caminhava ali entre os cegos, entre os paralíticos, entre os mancos, olhando com bondade para todos eles, mas sem nenhum deles ter levantado os olhos para Jesus. Ali estava Cristo, que podia curá-los, mas nenhum deles buscou por ele. Seus olhos estavam fixos, esperando a agitação das águas. Eles estavam tão consumidos pelo caminho escolhido que o caminho verdadeiro foi esquecido. Nenhuma misericórdia foi distribuída porque nenhuma misericórdia foi pedida. Será assim hoje de manhã? Nós vamos continuar dependendo de boas obras? Nós vamos ficar confiando nas nossas obrigações ou nos nossos ritos religiosos? Nós vamos nos firmar nas emoções e nos sentimentos? Ou nós vamos deixar Cristo poderoso para salvar, sem receber nenhum vislumbre de fé, partindo de algum olhar, sem receber nenhuma oração nossa? Betesda vai se repetir hoje de manhã na sua vida? Jesus vai ser negligenciado de novo? Esse homem estava envelhecendo, 38 anos. Sabe, amigos, a vida de algumas de nós está se desgastando. Nós estamos envelhecendo. Durante todo esse tempo que você esperou em vão, a sua espera é pecaminosa. Você talvez já tenha visto outros sendo salvos. Talvez sua esposa já foi salva. Talvez seus filhos já construíram um relacionamento com Deus. Talvez sua mãe, seu pai. E você continua aí esperando. Não brinque mais com o tempo. Não diga, eu ainda tenho bastante tempo. Pois quem é sábio sabe que bastante tempo já é bem pouco na vida. Depois de olharmos o paralítico, vamos olhar agora o médico. João não nos informa nada aqui sobre como foi que Jesus, durante a festa, teve a ideia de procurar esse lugar de sofrimento. Contudo, em toda a sua vida na terra, é assim que Jesus
e a miséria das pessoas se atraíram com uma força misteriosa. Jesus não procura os sãos, os fortes, os justos. Jesus procura os doentes, os cativos, os pecadores. Como já vimos, Jesus estava andando ali, esquecido e negligenciado. Todos desejavam ser curados, mas ninguém conhecia Jesus, ou ninguém confiava em Jesus. Jesus estava disposto a curar, mas ninguém buscou por ele. Isso vai se repetir aqui hoje de manhã. Jesus está disposto a curar, mas quem vai buscar por ele? Jesus é poderoso para nos salvar. Não existe coração tão duro que ele não possa amolecer. Não existe ninguém tão perdido que ele não possa achar e salvar. Jesus não pede nada de mim e de você. Quanto mais pobre de espírito, mais bem-vindo você é a Cristo. Jesus não exige pagamento pelo que ele faz. Ele nos perdoa gratuitamente. Não cobra méritos pelo que ele faz. Jesus espera que você vá a ele como você está, pois ele está disposto a te acolher como você está. Jesus, embora presente para curar, não recebe atenção alguma da maioria das pessoas. Olha em outra direção, lá em Betesda, e não tem olhar para ele. Mas o que é interessante é que mesmo com esse desprezo e com essa negligência nessa história, você não vê Jesus zangado, você não vê Jesus repreendendo aquelas pessoas, você não vê Jesus crítico contra elas. Jesus não se ira com quem o negligencia ou o esquece, mas ele se compadece de você com todo o coração. E olhando ao redor, entre todas aquelas pessoas enfermas, Jesus fez uma escolha. E ele tinha o direito de fazer essa escolha, porque ele era Deus e ele fez uma escolha soberana. Jesus selecionou aquele homem no meio daquela multidão de doentes. O evangelista João não relata o motivo, mas certamente foi por uma razão fundamentada na graça de Deus. Não sei se foi porque o caso dele era muito grave, não sei se foi porque ele estava esperando ali por muito tempo. O caso dele era comentado por todos, né? Diziam, este homem está ali, está assim há 38 anos. O fato é que Jesus fixou o olhar dele naquele homem, chegou perto dele e observou aquele homem fixamente. Jesus conhecia a história dele. Jesus sabia que ele ficara longo tempo naquela situação. Jesus pensava provavelmente nas decepções dolorosas que aquele homem tinha todas as vezes que a água era agitada e ele não tinha ninguém para colocá-lo na água. Jesus sentia uma compaixão íntima por ele. Sabe, se você é alguém hoje que reconhece que você tem uma doença na alma, Jesus tem compaixão de você. Jesus conhece a sua história. Jesus conhece as suas decepções. E ele está olhando, creio eu, fixamente para você. Hoje de manhã. Eu não sei se ele vai tocar em você, mas seria maravilhoso se Jesus olhasse para alguns de vocês que estão me ouvindo hoje. Talvez você que nunca olhou para ele. Até o olhar dele fazer você olhar para ele. E aí a compaixão de Jesus fizesse você sentir dó de você mesmo. E a graça misericordiosa de Jesus, irresistível, chegasse até você e você fosse salvo. Se desejarem misericórdia, ele não a negará. Se o buscarem, ele será achado por vocês. Mas se você não quiser misericórdia, se você não quiser buscar por Jesus,
não fique aborrecido se ele der a misericórdia dele, oferecer a misericórdia dele para outra pessoa. Você quer ser curado? Essa foi a pergunta que Jesus fez para esse paralítico. Essa pergunta, para mim, aponta duas coisas. Primeiro, para o papel da vontade humana no processo de cura da alma. Quando essa vontade existe no coração, o coração se torna um terreno fértil para que a palavra de Deus, quando ela for lançada, ela produza a cura desejada. Mas também eu acredito que essa pergunta aponta para a necessidade que Jesus viu ali de despertar a atenção da mente daquele homem para algo que talvez já estava desgarrado da mente dele, a possibilidade ou o desejo de ser curado. E esse homem poderia ter respondido: realmente, eu desejo mais que tudo na vida ser curado. Mas ele não respondeu. Ele respondeu isso aqui, no versículo 7. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Sabe, assim somos nós, seres humanos. Numa situação de desespero, cada um pensa apenas em si mesmo. É o que estava acontecendo aqui. Quando a água era agitada, era uma multidão correndo para aquele tanque e o primeiro que caísse na água era curado. Então ninguém estava preocupado com o outro. Todo mundo pensava somente em si. Sabe, na miséria também, outra coisa que eu vejo aqui. Na miséria desse homem fica explícita a miséria de muitos, que nas mais diversas situações da vida, difíceis, de sofrimento, de dor, tem de se lamentar dizendo: eu não tenho ninguém. Quantos de vocês talvez não vivam a mesma coisa desse homem aqui? Não tem ninguém para ajudar, para te ajudar. Não tem ninguém com quem você possa desabafar. Não tem ninguém com quem você possa se abrir. Não tem ninguém que possa te levantar quando você cai. Você quer ser curado? Você deseja ser salvo? Você quer conhecer o plano de salvação de Deus através da Bíblia? Você quer ser salvo da cobiça, dos pensamentos mundanos, da mentira, do medo, da angústia, da ansiedade, da falta de perdão, da mágoa, dos ressentimentos, dos preconceitos, dos vícios, da solidão? Sabe, Jesus deu uma palavra de ordem e disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. O poder pelo qual esse homem se levantou não estava nele, mas em Jesus. Não foi o som da palavra que fez esse homem se levantar, mas era o poder de Deus que acompanhava a palavra. Não fique mais aguardando à beira do tanque. Confie em mim, confie em Jesus, confie na palavra dele agora. Sabe, embora esse texto não fale nada sobre a fé, eu acredito que forçosamente esse homem deve ter tido fé. Essa pergunta torna-se um chamado de fé. Em toda a sua fraqueza, Jesus está falando para ele: confia em mim, porque eu tenho poder para te ajudar. Suponha que você fosse esse homem. Suponha que você, por 38 anos, não tivesse movimento nenhum nas mãos, nos braços, nas pernas. E aí chega um cara do lado da sua cama e fala: olha, se levanta e anda. A não ser que você tivesse fé no que esse homem, no homem que estivesse falando aquilo, e na palavra dele, você ia achar aquilo uma loucura, uma brincadeira. Esse homem teve fé na palavra que saiu da boca de Jesus. E ele se levantou num só momento, pegou a maca e carregou a maca.
E nisso eu acredito que estava a fé desse homem. Um outro aspecto é que esse homem era judeu. E ele sabia que no sábado a lei judaica proibia qualquer trabalho, qualquer esforço humano. E ele pegar a maca ou a esteira, dobrá-la e carregá-la, era um esforço proibido pela lei no sábado. Mas mesmo sabendo disso, por Jesus ter mandado, ele dobrou a maca e andou. Fez como lhe foi ordenado, porque creu em quem falou. O que ele não podia fazer há 38 anos, ele fez. Se levantou, andou e carregou ele mesmo a maca. Confie em Jesus. Confie nele e na sua palavra. A cura operada por Cristo foi perfeita. O homem podia carregar a maca. A restauração foi comprovada, foi vista. Todos viram. A cura foi imediata. Não dependa do que você pode fazer. Não dependa nem do que os anjos podem fazer. Não dependa de visões, de sonhos. Não dependa de sentimentos, de emoções, de delírios. Mas confie em Jesus. Confie na palavra dele. Confie, sobretudo, no sangue dele derramado por mim e por você na cruz. Nessa casa de misericórdia, que abrigava tanta falta de misericórdia e tanto egoísmo, Jesus realizou um ato puramente de ajuda pessoal. A vida no olhar dirigido a Jesus. Toda obra, amigos, de salvação já foi realizada. Tudo foi feito a favor do pecador. Você quer ser lavado? Você não precisa de uma banheira, encher uma banheira, porque já existe um tanque cheio de sangue que foi derramado em seu favor e em meu favor. Você precisa de roupas, mas não precisa tecê-las, porque as roupas já estão prontas e elas são brancas e puras. O manto da justiça de Cristo já foi tecido de cima para baixo em uma só peça. E cabe a mim e a você, meu amigo, minha amiga, vestir esse manto. Se sobrasse para você algum trabalho a ser completado, o processo até podia ser prolongado, mas o serviço já foi levado a cabo por Jesus Cristo. A salvação não é por obras, mas pela graça. E aceitar esse presente que Jesus nos dá gratuitamente não tem que demorar, não exige tempo. Não há por que continuar esperando. Quando Deus diz, eu perdoo, não leva um século, nem um ano. Se você é como esse homem que esperava à beira do tanque, simplesmente olhe para Jesus. A Bíblia fala em Isaías 44, 22, como se fossem uma nuvem, varri para longe suas ofensas, como se fossem a neblina da manhã, os seus pecados. Voltem para mim, pois eu o resgatei. A Bíblia fala que Deus, que Cristo, na cruz, varreu para longe as minhas ofensas. E Ele faz um apelo, volta para mim, pois eu já o resgatei. Você quer ser curado? Olhe para Jesus. Eu queria convidar você, muito obrigado por me ouvir hoje, e eu queria te convidar para nós orarmos e refletirmos sobre Jesus, sobre essa história, enquanto nós tomamos a Santa Ceia. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelo poder de cura que ela tem, pelo poder de libertar, pelo poder de transformar, de restaurar. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra, cada um de nós tem acesso a ela hoje. Muito obrigado porque
O Senhor não está mais aqui fisicamente como naqueles tempos, mas o Senhor está aqui através da Tua palavra, através da Tua voz, através dos Teus ensinos, através dos Teus servos. Pai, eu oro que o Senhor toque no nosso coração. Pai, que aqueles que têm aguardado à beira do tanque, que têm esperado por sinais, por maravilhas, por impressões, Pai, que esses possam levantar os olhos para o Senhor e perceber que o Senhor está andando entre nós, cheio de poder, com o mesmo poder que o Senhor tinha e cheio de disposição e desejo de nos curar, de nos salvar e de nos trazer para a Tua presença, Pai. Que o Senhor possa fazer essa obra na vida de cada um de nós, hoje de manhã, e em especial na vida daqueles que estão longe do Senhor e nos escutam hoje. Obrigado por Jesus, Pai, pelo sangue derramado dele na cruz e pela oferta que ele nos deu de restauração e de cura da nossa alma e de perdão. Te agradecemos no nome dele. Amém. Amém. Naquele dia eu segui a rotina normal da família, deixei as crianças na escola. A mais velha tinha 7 anos e os pequenos 2 deixei na creche. Passei primeiro num laboratório, peguei o restante dos exames e segui para um clínico que eu não conhecia, uma ordem de chegada, porque eu já tinha ido em vários outros especialistas e eu não sabia o que eu tinha, né? Cada dia era uma dor num lugar diferente, ora nas articulações, ora dor de cabeça. Eu já estava bem magra naquela época. Naquele dia especificamente minhas pernas estavam inchadas
E o último especialista que eu tinha ido era um otorrino, tinha passado uma bateria de exames e falado para eu levar esses exames em algum lugar, em algum médico, algum clínico que pudesse avaliar. E foi isso que eu fiz. Então, quando esse médico me chamou, ele chamou também um cardiologista e me deu a notícia de que eu desenvolvi uma doença chamada lúpus, e que ele me orientava a ficar internado naquele dia e ser operado. Esse lúpus tinha atacado meu coração e desenvolvido um derrame moderado e que eu precisava fazer uma cirurgia para drenar esse derrame. Bom, foi obviamente uma notícia, um susto, né? A primeira coisa que veio na minha cabeça é quem é que vai buscar as crianças na escola. Mas contei para a família, liguei e aí já fiquei internada naquele dia. Bom, aquela noite no CTI foi uma noite bem difícil, muito dolorido, uma cirurgia no peito, né? Mas mais do que a dor, né, passar uma noite ouvindo as dores, né, das outras pessoas. Acho que eu não estava preparada para isso, não. Eu lembro, né, das dores das pessoas, difícil. Mas graças a Deus deu tudo certo, ainda bem. E depois, com medicamentos, né, me adaptando aos medicamentos, graças a Deus eu pude ser orientada a bons médicos e me adaptando, né, aos medicamentos, o processo de ver meu corpo reagindo, né? Eu comecei a ter insônias e a inchar muito. Eu engordei 20 quilos e comecei a inchar muito, né? Tomar corticoides. Foi, na minha mente, era difícil a questão da autoestima, da minha aparência. Eu fiquei de licença do trabalho, né? Tive que parar de trabalhar. Isso também foi complicado emocionalmente. Me ver parada, né? Inutilizada das minhas funções, né? No trabalho. E de madrugada eu ficava acordada em casa, sem nenhum sono, né? Andando pela casa, no silêncio, orava, lia a Bíblia, e aí já não tinha mais nada para fazer. E uma dessas noites, eu orando, eu peguei um livro para ler, chamado Bela aos Olhos de Deus. Esse livro é baseado em Provérbios 31 e traz, né, sobre as mulheres, uma mulher especial, né, mas fala muito sobre o papel da mulher e sonhos para a mulher. E vendo a palavra de Deus trazendo um novo sonho para mim, me dando um novo rumo, foi tão especial. Foi como se Deus ali naquele silêncio na madrugada estivesse falando comigo, me dando uma nova perspectiva. E foi muito especial, eu lembro disso. Já faz 11 anos. E dali para frente eu vi uma renovação nos meus sonhos, uma renovação na minha expectativa, e aproveitar aquelas madrugadas, né, de insônia para orar mais, para ler mais a Bíblia, conhecer mais Deus. E sim, eu decidi que a minha vida, né, aquela licença médica que eu estava tendo, eu ia aproveitar para estar mais com meus filhos e conhecer mais Deus. Eu trabalho, voltei a trabalhar, a estudar, eu gosto de estudar, gosto do meu trabalho, tenho hobby, gosto de dançar e gosto muito do que a palavra de Deus nos ensina. Eu gosto de pensar que Jesus veio para que a gente tivesse vida em abundância. E isso me ajuda, mesmo que o lúpus não tenha cura. Eu acredito no milagre ou no avanço da medicina, e isso me ajuda a esperar
esperar pela cura, tendo saúde mental e saúde espiritual. E é isso. Obrigada. Bom dia, irmãos. Esse é o momento das nossas ofertas. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Kleber e eu gostaria de compartilhar aqui uma escritura que fica em 1 Crônicas 21, do 22 ao 25. Mas antes da gente entrar na escritura propriamente dita, acho que convém a gente entender o contexto. Essa passagem retrata uma praga, né, uma pandemia que acometeu o povo, matando milhares de pessoas como resultado do pecado de Davi. Se vocês forem lá no início, no versículo 1 do mesmo capítulo 21, fala que Satanás fez com que Davi contabilizasse o povo de uma forma que desagradou o coração de Deus. E é interessante porque existe uma outra versão dessa passagem que fica lá em 2 Samuel 24, que fala que foi a ira de Deus que fez com que Davi fizesse esse censo de uma maneira também que desobedecesse à vontade de Deus. E eu vejo que essas escrituras elas não entram em contradição, né? Mas no 1 Crônicas 21 apenas traz uma informação adicional que havia sido omitida na passagem anterior com um propósito qualquer. Eu achei interessante compartilhar 1 Crônicas porque fala sobre 3 males que podem acometer a humanidade. Fala sobre o mal físico, que seria a praga, que matou milhares de pessoas, que na verdade só pode nos atingir fisicamente. Fala sobre o mal espiritual, que seria Satanás, que tem um poder delimitado, restringido por Deus, que Deus, na verdade, ele é soberano. E o mal ético, o mal moral, que para nós cristãos é o pecado, que é muito mais do que você desobedecer à vontade de Deus. Você se afastar. O pecado é um afastamento do amor de Deus. Então Deus permite esses 2 males, tanto o físico quanto o espiritual, para nos disciplinar, para fazer com que a gente trabalhe o nosso pecado, que é esse mal moral dos nossos corações. E eu vejo que Davi realmente ele é um homem que, apesar de ele ser pecador, é de fato um homem segundo a vontade de Deus, porque ele conseguiu se arrepender, ele mudou o coração dele, como a gente vê aqui retratado no versículo 22, do 22 ao 25. E Davi pediu: ceda-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera-te o teu, que o meu rei, o Senhor, faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha, e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7,2 kg de ouro pelo terreno. É interessante porque Davi ele se dirige aqui a Araúna e faz uma proposta para comprar o terreno dele, para que ali ele pudesse fazer um local para holocausto e adoração a Deus, e assim a praga cessasse. Só que Araúna ele faz uma contraproposta que eu acho interessante. Ele ofereceu para Davi o terreno. Ele quis doar o terreno, quis doar os animais para fazer a oferta, assim como a lenha, a colheita. Só que Davi, é interessante porque Davi ele mostra como ele é um homem segundo o coração de Deus. Porque ele não aceitou a proposta de Araúna, porque ele sentiu no coração dele que não iria honrar Deus como Deus merece. Ele mesmo sendo uma autoridade política, mesmo sendo uma pessoa na posição que ele tinha, ele sabia que diante de Deus ele não era diferente, ele era igual a todos, ele precisava honrar Deus com a sua oferta. E é interessante também pensar que para Deus o mais importante não é a quantidade, o mais importante é o coração da pessoa. Porque seja pela proposta de Araúna, seja pela contraproposta de Davi, o valor, a quantidade não faria diferença. A diferença aqui
É o coração de Davi de querer ofertar a Deus para honrá-lo, para agradá-lo, para adorá-lo. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Aqui vai estar transcrito o número da conta da igreja para que vocês possam ou efetuar uma transferência bancária ou um depósito, para que através das nossas ofertas a gente possa não só espalhar a mensagem de Deus, como suprir as necessidades dos irmãos que nesse momento tiveram ou seu emprego ou seu rendimento reduzido. Amém? Eu gostaria então de terminar com uma oração. Deus eterno, Pai querido, Pai santo, eu quero nessa manhã orar ao Senhor agradecido por esse dia, pelo teu amor incondicional a nós, por Jesus, pela oferta que Ele fez, que através dela, hoje, pelo sacrifício de Jesus, nós podemos ter um relacionamento com o Senhor, Pai. O Senhor nos faz dignos, o Senhor nos faz merecedores, Pai, de a cada dia poder adorar, de a cada dia poder servir a Ti através das nossas vidas, das nossas ofertas. Eu oro para que o Senhor receba as nossas ofertas, Deus, que através dela muitas irmãos possam ser supridos, Pai, de suas necessidades nesse momento difícil em que o país atravessa, Pai, assim como a sua mensagem, Deus, possa ser espalhada e alcançar muitos corações, Deus. Fique com o restante do nosso dia e essa oração que eu te faço em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Um ótimo domingo a todos. Bom dia. Olá, foi muito bom ter você conosco aqui no culto. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, dê um like aqui embaixo e também, se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Tudo isso contribui para que o canal fique mais conhecido e assim mais pessoas tenham acesso à mensagem de Jesus através dos nossos cultos. Se você tem algum pedido de oração, clica na descrição do vídeo e lá tem um formulário que você pode preencher e colocar o seu pedido lá. E se você deseja conhecer mais a Cristo e mais a Palavra de Deus, tem um formulário aqui embaixo onde você pode colocar seu nome ali e algum de nossos membros entrará em contato com você para que você conheça mais a Bíblia e conheça mais a nossa igreja. Então é isso, até domingo que vem.